Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo falando sobre o plano de Deus para sua salvação. O plano de Deus para salvar todo aquele que nele crê, como Jesus disse, né? Como a palavra de Deus diz, porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, no vídeo sobre o plano de salvação, nós vamos falar sobre Romanos 3:23. E em Romanos 3:23 a Bíblia declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje pela manhã no trabalho a gente fez uma oração. Todos os dias nós fazemos uma oração, lemos a Bíblia. E hoje nós lemos esse texto, porque esse texto me lembra o quanto Deus é bom, quanto Deus é perdoador. Porque se todos pecaram, e a Bíblia diz, todos pecaram, e destituídos e separados estão da glória de Deus, eu preciso entender que eu faço parte desse todo. É uma universalidade de pecadores. Todos pecaram, toda a raça humana pecou, todos pecaram e estão separados, destituídos, afastados. A Bíblia chega mesmo a dizer que somos ou éramos inimigos de Deus. Então, eu gostaria de falar com você sobre essa coisa chamada pecado. O que é pecado? Muitas vezes as pessoas não sabem ou ficam na dúvida. Vem cá, mas o que é pecado? Beber é pecado? Fumar é pecado? É pecado transar com uma pessoa? É pecado pegar um dinheiro a mais num troco? O que é o pecado? O pecado, ele só vai ser algo que você vai fazer o registro de uma atitude sua. E aí nós não estamos falando como aquele que vai ficar acusando o pecado da vida do outro. O que Jesus diz, né? Hipócrita, você vê o argueiro era uma rama, um pequeno objeto, né? Como se fosse um cisco, para te contextualizar, né? Então você não vê, você vê a rama, você vê o argueiro, você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a própria trave que está no teu olho. Foi nesse sentido que Jesus estava falando do hipócrita, é aquele que consegue enxergar o pecado do outro. Mas aqui em Romanos 3:23, quando a Bíblia me diz todos pecaram, e aí esse texto é para todos, toda a raça humana, ele também é para mim refletir sobre a minha vida, o meu estado, a minha relação com Deus. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que o Espírito Santo vai te fazer entender que é pecado. Por exemplo, aquela velha coisa, né? Diz que eu não tô. Ora, se do ponto de vista ético e moral dos relacionamentos em sociedade, dizer ao telefone para o filho que atende ou para a esposa que atende o telefone: ah, não, diz que eu não tô. Se isso não é ético, já é pecado. Porque o pecado, ele não vai ferir somente a ética moral do seu relacionamento pessoal ou interpessoal. O pecado, ele não vai apenas afetar a sua vida em sociedade. O pecado afeta a sua vida em sociedade, mas ele afeta uma outra coisa, que é muito mais abrangente e que, na verdade, o fato, ou é o ponto central, é o teu relacionamento com Deus. Jesus disse assim, que os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Olha a abrangência da adoração a Deus, da busca por uma vida que agrade a Deus, que Jesus resume como sendo necessário apenas amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama ao próximo a ti mesmo, ainda que você esteja muito cansado, você atende. Ou se você estiver muito cansado, você diz: olha, peça a fulano que ligue depois, porque eu não posso atender agora. Diga para ele: eu estou acordado, tentando dormir, não posso atender agora. Então, o pecado, ele afeta, na verdade, a sua relação de intimidade com Deus. O que é intimidade? É contato que o homem e a mulher têm? Não. Intimidade é aquele conhecimento que nem todo mundo tem. E esse conhecimento que nem todo mundo tem, você tem de Deus. Você tem intimidade com Deus. E é essa intimidade que você tem com Deus que o pecado quer te roubar. O pecado, ele rouba a minha intimidade com Deus. Em Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobrem o rosto do vosso Deus. Então, o pecado me separa de Deus, me leva a uma condição de sozinho. Olha o que Jesus disse em João 15. Eu estou trazendo os textos de memória, então eu gostaria que você compreendesse se eu por acaso trocar uma palavra ou outra. Jesus disse que em João 15:16, a seguir ali, Jesus ele faz uma oração e roga ao Pai para que nós fôssemos um, assim como ele, Jesus, é um com o Pai. Então, a comunhão que Jesus, através do seu sangue, através da sua cruz, resgatou para nós, ou possibilitou para nós, é a tônica que o pecado atrapalha. O pecado atrapalha a tua comunhão com as pessoas e o pecado atrapalha a tua comunhão com Deus. O pecado faz uma separação, causa uma barreira, uma divisão. Você lembra o que aconteceu? Se você conhece as Escrituras e se você está afastado ou não, mas se você lembra das Escrituras de ter ouvido, você lembra que a Bíblia relata que Adão, ele tinha uma comunhão com Deus. E na viração do dia, ou no final do dia, no entardecer, não importa. Em um momento do dia, o próprio Deus ia conversar, ia visitar o Adão. E aí aquela comunhão com o pecado, ela é perdida. Porque quando o homem desobedece a Deus, naquela hora marcada, Deus vai visitar o homem, e aí o que o homem fala? Ouvi a tua voz no meio do jardim, tive medo. Ele não tinha medo de Deus antes. Por que ele agora tem medo de Deus? Por que você tem medo de ler a Bíblia? Por que você tem medo de morrer? Por que você tem medo de que a sua existência se acabe rapidamente, prematuramente? Porque você sabe que dentro de você existe um passaporte que te habilita através do sangue de Jesus para uma comunhão com Deus. E essa comunhão é que o pecado tenta destruir. Esse é o objetivo do pecado, destruir a nossa comunhão com Deus. Então, o escritor de Isaías, ele estava na verdade dizendo: o pecado tem o poder de destruir a comunhão. Jesus lutou, Jesus se esforçou, Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Então o plano de salvação de Deus é que você tenha comunhão com Deus, que você seja salvo através do sangue de Jesus, que você reconheça o seu pecado,
que você entenda que o pecado te atrapalha de ter uma comunhão com Deus. Então o pecado faz você isolado, faz você separado. Então fique com essa mensagem, né? Se você não acredita na Bíblia, se você não crê que Deus enviou Jesus para propiciar salvação para todo aquele que nele crê, eu não posso te convencer disso, mas o Espírito Santo de Deus pode te convencer disso. Agora, é uma verdade, Deus propiciou salvação, e o escritor de Isaías fala: salvação poderosa nos concedeu o Senhor. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Você é livre para louvar a Deus. Você é livre para dobrar o seu joelho, para orar. Você é livre para buscar a face do Senhor. Você é livre. E o pecado tenta te mostrar que você não tem liberdade para falar com Deus. Porque o pecado é a arma que o diabo, inimigo das nossas almas, usa para nos prender numa condição de pecadores, numa condição de acusados, numa condição de temerosos. Porque o pecado, nós vamos ver no próximo vídeo, que o pecado tem um salário. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quero orar com você. Se você está vendo esse vídeo e tem tempo que não vai para a igreja, se você está vendo esse vídeo e tem tempo que você quer reconciliar, quer voltar aos pés do Senhor, hoje está tendo uma onda dos desigrejados, daqueles que não vão para a igreja, daqueles que não querem se submeter por uma série de motivos. Porque tem líder religioso que é hipócrita, comete pecado. Porque tem líder religioso que está desvirtuando o evangelho. Querido, se hoje tem, na época de Jesus também tinha. Mas a Bíblia relata que os discípulos, eles estavam em comunhão. Procure outros discípulos, esteja em comunhão, não fique sozinho. Se você tira uma brasa de uma fogueira, aquela brasa vai esfriando, ela fica vermelhinha. Mas aí ela vai esfriando, e daqui a pouco você consegue segurar aquela brasa na mão e ela não queima mais. Jesus diz que nós temos que fazer diferença. O sal tem que salgar. Você é sal, você é luz. Se você está numa condição de afastado, se você está numa condição de acusado do diabo, jogue fora essa acusação, se arrependa, se reconcilie com as pessoas que você precisa se reconciliar e deixa Deus te abençoar, tá bom? Eu vou fazer uma oração com você. Eu gostaria que você repetisse comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim. Meu Deus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, faz a tua vontade sobre a minha vida e me permita viver uma vida plena de comunhão e na alegria do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou orar por você. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, abençoa esse filho, essa filha, esse homem, essa mulher que viu esse vídeo, assistiu até o final e está fazendo essa oração. Meu Deus, eu não fiz esse vídeo para milhares de pessoas. Milhares de pessoas podem ter acesso a esse vídeo, meu Deus. Mas esse vídeo foi feito para uma pessoa em especial. Essa pessoa que está orando comigo. Então, meu Deus, abençoa ela em nome de Jesus. Cobre com teu sangue, com a tua graça. Abençoa. Dá uma nova perspectiva. Que ao final dessa oração ela sinta a paz de Deus no coração dela, Espírito Santo. E que a tua paz inunde o coração. E que ela testemunhe
essa alegria de servir a Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, seja qual for o problema. Se for saúde, meu Deus, restitui a saúde. Meu Deus, se for problema financeiro, abençoa as finanças. Se for, ó Pai Celestial, um familiar que precisa de ajuda, meu Deus, socorre e abençoa, Pai querido. Essa situação seja resolvida para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, eu te agradeço por essa vida. Esse homem ou mulher que está orando comigo, abençoa ele, restaura, colhe essas lágrimas, Senhor, porque o Senhor é fiel, Deus é fiel. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, meu Deus, abençoa a tua filha, abençoa teu filho, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Amado, que Deus te abençoe, que você seja pleno, que você seja abençoado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.